Rita? Bom dia a todos. Vou compartilhar minha tela com vocês. Meu nome é Rita Souza. Título do meu trabalho é Centralidade e Vulnerabilidade nas Cadeias Globais de Valor, uma análise da rede internacional de insumo-produto. O artigo está estruturado em 5 seções. Ele examina a complexidade das transações globais de insumo-produto nos cenários pré- e pós-crise de 2008, através da análise de redes. O objetivo principal é identificar as principais mudanças na dinâmica da produção mundial e há 3 objetivos específicos. Primeiro, criar redes internacionais de insumo-produto para os anos 2000, 2007 e 2014, que vai representar esse período pré- e pós-crise. 2014 é o último ano com dados disponíveis. O segundo objetivo é calcular medidas de centralidade para os setores industriais em cada ano, ou seja, identificar quais setores industriais de quais países são mais relevantes nessa dinâmica de insumo-produto global. E o terceiro objetivo é comparar a vulnerabilidade das redes no pré- e pós-crise. Na segunda sessão, eu apresento uma revisão de literatura sobre redes de insumo-produto e cadeias globais de valor. Eu mostro que, com a globalização, as atividades que compõem uma cadeia de valor têm sido cada vez mais combinadas entre empresas de diferentes países. E, por isso, o termo cadeias globais de valor se popularizou no início dos anos 2000. A crise financeira de 2008 provocou grandes mudanças na trajetória do comércio, da produção e das cadeias globais de valor. Após esse choque, muitos pesquisadores têm investigado os efeitos dessa crise nas cadeias globais de valor. Então, o papel das redes de produção, compradores globais e fornecedores globais demanda maior atenção. E esse é o tópico principal do meu artigo, que foi previamente abordado por diversos autores na atualidade, e eu vou seguir a mesma linha de pesquisa que a Serena, em 2015, e o Tsekeres, em 2017. Terceira sessão, eu apresento a base de dados e a metodologia. Eu utilizei a metodologia da teoria das redes e teoria dos grafos para construir e analisar essas redes internacionais. Para quem não sabe, a teoria dos grafos é uma área da matemática aplicada que é muito utilizada para criar redes econômicas. Eu também calculei 5 medidas de centralidade de grafos para identificar esses setores industriais mais relevantes em cada período. São elas grau total, autovetor, autoridade, hub e intermediação, que são medidas de centralidade bastante tradicionais na literatura. A base de dados vem do World Input Output Database, onde são considerados 43 países, cada um com dados de até 56 setores industriais. E para construir a minha rede, eu considerei apenas as transações acima de $1 bilhão. A quarta sessão apresenta os meus principais resultados. Então, a figura 1 mostra a rede internacional de insumo-produto e os clusters a nível país-setor para cada ano de interesse. Esses clusters identificam grupos econômicos estratégicos na rede. Então, são as principais comunidades. Então, a figura mostra a rede do ano 2000. Nós podemos perceber que esse cluster azul é o mais central. Cada vértice representa um setor industrial e o tamanho do vértice é proporcional à sua centralidade nessa dinâmica de insumo-produto. A comunidade azul, que é a mais central, ela predomina os setores industriais dos Estados Unidos. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas eu destaquei alguns códigos dos setores mais centrais por comunidade. Então, por exemplo, o mais central seria o setor USA L68, que representa a atividade o setor industrial de Real Estate Activities. A segunda comunidade mais central seria a rosa, que é representada principalmente pelo Japão, setores industriais japoneses, e a terceira comunidade mais central é a vermelha, representada por setores da China. Agora vamos avançar para a segunda rede, referente ao ano de 2007. Nós já notamos grandes diferenças. Por exemplo, o cluster vermelho começa a ganhar espaço entre o mais central. Então, é representado pelos setores industriais da China, estão ganhando cada vez mais espaço nessa cadeia global de valor, assumindo posições que antes eram lideradas pelos Estados Unidos. E a terceira comunidade mais central continua sendo a rosa, que é representada principalmente pelo Japão. Agora vamos para a última rede, referente ao ano de 2014. Aqui nesse cenário,
fica nítido o domínio chinês. Então, os setores industriais da China ultrapassam totalmente os Estados Unidos nesse top dos principais setores industriais na dinâmica de insumo-produto. Notem também que a quantidade de setores industriais e de transações aumenta bastante com o passar dos anos. A rede possui mais vértices, mais arestas, e também a grossura das arestas está maior, o que indica um maior valor para essas transações de insumo-produto. As redes foram construídas através do software GAF e os clusters foram identificados por um algoritmo de modularidade. Agora eu apresento a tabela 1, que mostra os resultados de estatísticas calculadas para as redes nos 3 anos. Algumas estatísticas, por exemplo, a quantidade de nós, links, grau médio, grau ponderado médio e densidade da rede, está aumentando de 2000 a 2014, está em uma tendência crescente. Isso mostra que a rede está ficando cada vez mais conectada, integrada, tanto em valor quanto em conectividade e agrupamento, que é um resultado compatível com o processo de globalização no século XXI. E um resultado particular muito interessante é o de modularidade. A modularidade é uma medida de força da divisão da rede em clusters, ou seja, a força de divisão nessas comunidades, grupos econômicos estratégicos que foram coloridas na rede. Ela cresce de 2000 a 2007, vai de 0,75 para 0,82, mas no período pós-crise, já em 2014, a modularidade cai de 2007 para 2014. Ela vai de 0,82 para 0,79. E uma explicação plausível para essa queda, ela pode ser explicada pelo motivo de que, no período pré-crise, no boom econômico, onde a situação externa estava extremamente favorável, novas relações internacionais foram estabelecidas entre indústrias, com um valor mais forte também, conectando diferentes indústrias que não estavam conectadas anteriormente, mas os efeitos da crise de 2008 mitigaram essas novas conexões, então acabaram se perdendo bastante dessas conexões em excesso entre indústrias ao redor do globo após a crise. Então a modularidade cai de 2007 a 2014 por efeitos da crise de 2008. Os cálculos foram todos realizados com software GAF e também com linguagem de programação em R, usando o pacote iGraph. Por fim, a tabela 2 mostra os resultados das medidas de centralidade calculadas para cada ano. Aqui eu mostro um top 10 dos setores industriais mais centrais em cada ano. Então, a gente nota que em praticamente todas as medidas de centralidade no ano 2000, os Estados Unidos lideram esse ranking. Então, o top 10 todo são setores industriais dos Estados Unidos. Em 2010, em 2007, a gente já nota uma mudança. Por exemplo, na centralidade de grau total, 2 setores chineses já entram nesse top 10. Na terceira posição, a gente vê a China, C24, que é o setor de manufatura de metais básicos chinês. E na sétima posição, China, D35, que é o setor de eletricidade e gás. Então, a China já começa a ganhar espaço nesse período de 2007. Por fim, comparando 2007 com 2014, nós vemos que nesse período pós-crise, a China ultrapassou totalmente os Estados Unidos nesse top 10. Então, ela assume essa posição de centralidade entre os setores industriais mais centrais na cadeia global de insumo-produto. Além disso, o cálculo do HHI para essas medidas de centralidade cresce bastante de 2000 a 2014. Ele meio que dobra de volume. E esse resultado mostra uma maior concentração nesses setores industriais mais centrais, que é um indicador de vulnerabilidade da rede a grandes choques, devido à maior dependência produtiva nesses setores. Por fim, a quinta seção conclui. Conforme nós vimos pelos resultados da rede, das estatísticas e das medidas de centralidade, a rede internacional de insumo-produto se expandiu expressivamente, tanto em tamanho quanto em valor, conectividade e agrupamento, entre 2000 e 2014. Além disso, as medidas de centralidade mostram que os Estados Unidos perderam domínio sobre setores-chave para a China no cenário pós-crise. No período mais recente, que é o ano de 2014, os setores chineses de manufatura de metais básicos e construção revelaram-se como os mais integrados da rede, que são o maior hub e a maior autoridade. O crescimento nos valores de HHI para as centralidades espectrais ao longo do tempo sinaliza um aumento da dependência produtiva e da vulnerabilidade a grandes choques. E, por fim, eu concluo que os setores industriais ao redor do globo estão conectados de forma bastante assimétrica,
tal que poucos setores industriais são altamente conectados a muitas economias e extremamente relevantes para a produção mundial. É isso. Obrigada a todos, espero que tenham gostado. Obrigado, Rita. E foi 20 segundos antes do tempo ainda, certinho. Obrigado. O próximo trabalho, então, é do Daniel Oliveira Costa, orientado pelo professor Eduardo Gonçalves, da Federal de Juiz de Fora. O nome do trabalho é Condicionantes da Colaboração Acadêmica no Sistema Científico. Daniel? Bom dia a todos. Já estão vendo minha tela? Sim, já entrou. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Pode começar. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui, ter sido selecionado para fazer a representação. Bom, o título do meu trabalho é Condicionantes da Colaboração Acadêmica no Sistema Científico Brasileiro. O orientador é o Eduardo Gonçalves, o orientador é o Renato, da Unicamp. Bom, a produção das universidades é movida por pesquisadores cientistas cujo interesse é focado em publicações de revistas de alto impacto, pautadas por um sistema de revisão por pares. Bem, no meio acadêmico, os cientistas eles buscam ter impacto no seu meio acadêmico, na literatura que ele trabalha. Então, para ele obter esse sucesso acadêmico, ele precisa publicar essas revistas de alto impacto, e para isso ele precisa de novas descobertas, ele precisa de novos conhecimentos. E tem ficado cada vez mais complexo essas novas descobertas, dado que o avanço da fronteira do conhecimento tem tornado essas descobertas mais complexas. E então, para isso, o fator da colaboração nesse esforço da produção do trabalho, do artigo, ele tem sido um fator que tem catalisado esse avanço na fronteira do conhecimento. Bom, existem características individuais e institucionais que podem ser uma fonte de identificação dessas cooperações. Então, os pesquisadores eles têm essas características, e essas características elas podem estar ligadas ao fato de os pesquisadores tendem a colaborar com outros pesquisadores. Então, o objetivo desse trabalho é tentar entender quais são esses fatores, quais são alguns dos fatores que ajudam a interpretar essa influência do pesquisador na decisão de colaborar, de quem colaborar, de qual pesquisador. Então, aqui foram consideradas algumas medidas então, essas foram traduzidas por Boschman e Franklin, e algumas dessas dimensões elas foram traduzidas: proximidade social, a proximidade cognitiva, a geográfica, a organizacional e institucional. Então, o objetivo desse artigo é mostrar a influência dessas proximidades na decisão de colaboração dos pesquisadores dentro do contexto científico brasileiro, que é um país subdesenvolvido e existem poucos papers que tentam investigar a influência dessas 5 proximidades simultâneas, e também dentro de um país subdesenvolvido. Bom, o avanço da fronteira do conhecimento ele torna essas descobertas mais complexas, e que demandam maior conhecimento de diversas áreas. Então, à medida que o avanço na fronteira do conhecimento, para eu ter esse conhecimento marginal, eu preciso de uma base de conhecimento maior. E isso dificulta a atividade somente de um cientista. E isso tem necessitado mais pesquisadores que possuem mais conhecimento
e isso nas últimas décadas tem impulsionado a cooperação. Então, o número de coautorias tem aumentado, e o número de coautorias tem aumentado, e o número de colaborações, o número de artigos em coautoria também tem aumentado. Então, a literatura tem abordado diferentes medidas, né, para tentar identificar essas variáveis influentes na decisão de colaboração dos pesquisadores, e aqui eu vou abordar algumas delas, uma literatura que explica, que traduz essas 5 dimensões nessas 5 proximidades que eu citei no início, que é a proximidade cognitiva. A proximidade cognitiva, ela tenta medir a proximidade desses 2 pesquisadores que cooperam com a sua base de conhecimento, ou seja, a sua formação, o seu nicho acadêmico, o quão próximos as suas pesquisas são. Então, nesse contexto, aqui no artigo, na dissertação, eu considero a tabela do CNPq com as 9 grandes áreas do conhecimento. Então, um nível desagregado aí. A proximidade social, ela mede a confiança e experiência que os indivíduos podem ter. Pode ser uma relação de amizade, uma relação uma relação de trabalho, uma interação anterior, um trabalho em coautoria anterior, e nesse caso foram considerados os trabalhos em coautoria no treino anterior. Então, essa é a medida de proximidade social que foi utilizada. A proximidade organizacional e institucional, elas são um pouco conflitantes na literatura, alguns divergem um pouco na sua classificação, mas, basicamente, a proximidade organizacional, ela tenta captar o quão próximo esses indivíduos estão em um nível de hierarquia, ou seja, se esses indivíduos estão submetidos ao mesmo nível de dependência, isso significa que eles têm um nível organizacional alto. Para essa proximidade foi utilizado se ambos os pesquisadores estão em universidade pública, se eles têm um vínculo com a universidade pública, se eles têm um vínculo com uma empresa, ou se eles têm um vínculo com a universidade. A proximidade institucional são normas e hábitos e leis que regem os indivíduos. Então, quanto mais próximos eles estão dentro de uma instituição com esses hábitos, mais próximos eles estão institucionalmente. A proximidade geográfica é aquela já mais discutida na literatura, que trata da distância geográfica dos 2 pesquisadores. A metodologia foi utilizada da plataforma Lattes, do CNPq. Então, foram extraídos dados de 2009 a 2017. Foram 3 triênios que entraram na análise: 2009 a 2011, 2012 a 2014 e 15 a 17. Dessa base foi extraído o vínculo institucional, o endereço profissional, a formação, os artigos publicados e as patentes depositadas. A gente tem algumas limitações dentro desses dados. Essas informações, elas são autodeclaradas. Então, os próprios pesquisadores vão à plataforma e declaram essas informações, que podem causar algum tipo de viés. Daniel, mais 2 minutos. Beleza. Tem um alto índice de missing, principalmente na base de endereço profissional, o que levou a considerar na proximidade geográfica a unidade de federação. Tem diferentes nomes e termos, o que vai dificultar a identificação da variável dependente, e também tem um número subestimado de patentes. Bom, o modelo estimado foi o binomial negativo inflado em zeros, onde a variável dependente é a ligação do pesquisador I no pesquisador J no tempo T, no triênio T. Então, se eles tiveram um trabalho em coautoria em um artigo
no triênio T. Então, as proximidades do pesquisador e do J, a titulação, a centralidade betweenness de I e de J, o tempo de docência de I e de J, controlado também pelas grandes áreas do conhecimento, e aqui um painel não balanceado. Para a identificação foram consideradas essas três colunas da base: o nome do artigo, o ano e o número de autores do artigo. Então, se eles acusaram no Lattes que eles têm o mesmo nome do artigo, o mesmo ano de publicação e o mesmo número de autores do artigo, eles, então, fizeram essa cooperação. Bom, eu não vou mostrar os resultados aqui, porque a apresentação não cabe ao tempo, mas os resultados foram a conclusão: o pertencimento do par de pesquisadores à mesma área de conhecimento facilita a colaboração, implicando na expressividade da proximidade cognitiva. Então, quanto mais próximos esses pesquisadores têm da sua base de conhecimento, maior eles têm uma tendência maior de colaborar. As proximidades organizacional e institucional também têm impacto positivo. A proximidade social, que talvez seja o resultado mais interessante, que as interações prévias, elas afetam positivamente, tem um impacto grande na decisão de colaboração, e as interações contínuas, aquelas que são ao longo dos 3 triênios, aqueles pesquisadores que são colegas de trabalhos de longa data, ela teve um impacto positivo e significativo, mas um impacto menor que aqueles pesquisadores que fizeram um trabalho em coautoria logo no triênio imediato, anterior. As referências, obrigado. Obrigado, Daniel. Agora a próxima apresentação é do Ricardo Anderson Ventura, orientado pela professora Rosa Lívia Gonçalves Montenegro, da Federal Juiz de Fora. O trabalho é a dinâmica da capacidade tecnológica ambiental, uma análise entre países envolvidos e em desenvolvimento. Ricardo, pode fazer sua apresentação. Bom dia a todos. Obrigado. Bom, primeiramente, bom dia, né? Bom dia a todos, espero que estejam bem. Meu nome é Ricardo Anderson, sou graduando em Economia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e vim aqui hoje apresentar o nosso trabalho feito no âmbito do projeto de iniciação científica da UFJF a respeito das configurações tecnológicas ambientais, né? Uma análise da performance mundial no período entre 1990 e 2015. Esse trabalho foi feito em conjunto com a Amanda Leone, né, também graduando em Economia na UFJF, e a nossa orientadora, Rosa Lívia. E bom, começando primeiro, eu vou introduzir certo conceito de inovação ambiental, depois eu vou fazer um breve apanhado do nosso base teórica, nossa base empírica, né, um contexto mundial, e depois eu vou apresentar o objetivo do nosso trabalho. Bom, primeiramente, então, né, de acordo com a OCDE, o conceito de inovação ambiental é a introdução de algum novo produto, processo, serviço, que durante seu ciclo de vida vai trazer uma redução do impacto ambiental quando comparado com outras alternativas. Né? Além do aumento de eficiência, vai trazer essa redução do impacto ambiental. Ou seja, a introdução de algum produto que vai ter um ciclo de vida maior, que vai reduzir o consumo de algum insumo poluente na sua produção, vai diminuir a emissão de algum poluente durante a sua produção. Então é muito importante a gente pontuar aqui que essa inovação ambiental ela difere da inovação genérica nesse ponto, que ela não está exclusivamente voltada, ali, por exemplo, para o aumento de eficiência buscando exclusivamente lucro. Para caracterizar essa inovação ambiental, precisa ter essa redução do impacto ambiental advindo dessa inovação. Então esse é um ponto muito importante a gente notar, essa difusão da inovação genérica. E um pouco do contexto mundial, assim, né? A partir da segunda metade do século XX, a gente viu um debate crescente, né, devido ao crescimento econômico dos riscos ambientais provocados por essa expansão econômica. Então, nessa época a gente vai ver o começo desse debate a respeito das inovações ambientais, o aumento da implementação dessas inovações ambientais, principalmente a partir da década de 70 e 80.
E então tem esse trade-off, né, a respeito do crescimento econômico e inovações ambientais. E as inovações ambientais são um tema muito complexo, porque, como eu disse, elas não estão exclusivamente voltadas ao aumento de eficiência e ao aumento dos lucros. Então, é preciso ter um estudo complexo para analisar as outras motivações para a empresa implementar as inovações ambientais. Quais são os outros fatores que fazem essa empresa implementar essa inovação ambiental que não visa exclusivamente o lucro, né? E um dos pontos que a gente vê é que esse investimento em inovação ambiental ele é fortemente influenciado pelas capacidades técnicas da empresa, né? O que reflete também a capacidade técnica do país, né? A infraestrutura científica do país, um bom sistema nacional de inovação do país. Então, esse é um ponto muito importante para a gente visar, para entender a implementação de inovações ambientais. Então, o objetivo do nosso artigo, né, é compreender o comportamento e evolução dos países envolvidos em desenvolvimento em relação a essas capacidades tecnológicas durante o período de 1990 a 2015. E, bom, para fazer essa análise, a gente vai utilizar uma base de dados constituída de 40 países, né, entre países envolvidos e em desenvolvimento, em um período de 6 anos, de 1990 a 2015, mais de 5 em 5 anos. A gente vai utilizar esses anos listados. E as variáveis para isso, a gente vai utilizar a tecnologia ambiental, né, extraída da OCDE, que é a nossa variável dependente, que vai medir a implementação de tecnologias ambientais nesses países analisados. Além disso, a gente vai utilizar a produção científica, né, o número de artigos científicos e técnicos produzidos e extraídos do Banco Mundial, para uma proxy ali do SNI, do desenvolvimento do SNI desse país, né, um dos frutos do SNI é essa produção científica. Além disso, a gente vai utilizar a variável de emissões de CO2, que é uma proxy para poluição, para a gente analisar, ver se tem uma correlação entre o desenvolvimento de tecnologias ambientais e essa emissão de poluentes. Além disso, a gente utilizou também variáveis de caráter socioeconômico, né, e sociodemográfico, como o saneamento básico, para analisar o desenvolvimento dos países nessa questão, e o PIB per capita, como uma proxy do desenvolvimento econômico. Então, para a nossa análise, a gente vai utilizar duas metodologias distintas. A primeira é a análise de componentes principais, que é uma técnica de análise multivariada, que ela vai criar componentes através da relação entre as variáveis. Então, meio que a gente vai tirar uma fotografia de cada ano e observar em qual componente cada país se encaixa, né, para analisar a afinidade daquele país com aquelas variáveis. E essas fotografias, essa análise, para a CP, a gente vai fazer só de 1990 e 2015, ou seja, o primeiro e o último ano da amostra, com o objetivo de analisar, por exemplo, se um país estava em um componente em 1990 e em 2015 foi para outro componente. Isso fornece informações muito interessantes para a gente. E também a gente vai utilizar a análise de dados em painel, que a gente vai utilizar todos aqueles anos da nossa amostra, para uma análise mais dinâmica. Na nossa análise de dados, a gente observou que a nossa base tinha o problema da heterocedaticidade, ou seja, a gente tinha uma variável endógena, no caso que eram as emissões. Então a gente optou por utilizar variáveis instrumentais, né, através do método de mínimos quadrados em 2 estágios de componente de erro, para corrigir essa heterocedaticidade, instrumentalizando essa variável de emissões. E nos resultados a gente vai descrever mais como a gente realizou essa instrumentalização. Bom, partindo para os resultados, né, agora os resultados da CP para 1990, o que a gente consegue observar aqui? Esse primeiro quadro, a gente pode ver que os 3 primeiros componentes calculados, eles já explicam mais de 76% da variância da nossa amostra. Então já é suficiente para a gente escolher só esses 3 componentes para fazer a nossa análise. E do lado a gente tem a composição dos componentes. A gente vê destacado em amarelo as variáveis que são mais relacionadas àquele componente. Né? Ou seja, no componente 1, o que a gente observa? Em destaque as variáveis sociodemográficas e as emissões. O que isso quer dizer? Que o país que tiver nesse componente vai ser um país que é mais caracterizado por um alto nível de desenvolvimento sociodemográfico, mas também com alto nível de emissões. No componente 2, as variáveis em destaque são o desenvolvimento de tecnologias ambientais e a produção científica, ou seja, o país que estiver nesse componente vai ser um país que tem uma maior relação com essas variáveis em detrimento das outras. E o componente 3, a gente vê em destaque as variáveis de PIB per capita e densidade populacional, ou seja, é o nosso componente do desenvolvimento econômico. Aí vamos estar os países que têm mais relação com essas variáveis. Agora é muito interessante, com esse quadro a gente consegue colocar os países de acordo com os componentes que ele tem mais afinidade. Ou seja, no componente 1 a gente vai observar países, por exemplo, Austrália, Canadá e Holanda, que em 1990 eles são mais caracterizados
por esse alto índice de desenvolvimento sociodemográfico, mas também com alto nível de emissões, né, em detrimento das outras variáveis. No componente 2, né, o nosso componente do desenvolvimento de tecnologias ambientais, a gente vai ver países como a África do Sul, o Brasil, né, os Estados Unidos e o Reino Unido, que em 1990 tem essa característica mais do desenvolvimento de tecnologias ambientais em detrimento das outras variáveis. E no componente 3, né, a gente vê países como a China, Índia e Singapura, caracterizados por aquelas variáveis da densidade populacional e PIB per capita. Agora, para 2015, a gente recalcula esses componentes. Mais uma vez, a gente vai observar que os 3 primeiros componentes já explicam mais de 70% da variância, e a interpretação dos componentes vai se permanecer a mesma. O componente 1, 2, 3, a gente pode ter a mesma interpretação de 1990. Mas agora, o interessante para 2015, que a gente vai conseguir observar quais países mudaram de componente, ou seja, em 1900 estava em componente e agora em 2015 está em outra, em azul. Agora é interessante a gente observar, por exemplo, a China, a Índia e o Japão, 8 minutos? Mas 2 minutos, que em 1990 estavam, tá, joia, em 1990 estavam no componente 3, em 2015 foi para o componente 2. Ou seja, esses países, na época de entre 1990 e 2015, desempenharam maior esforço em torno das inovações ambientais para estar em 2015 nesse componente 2 agora. O nosso resultado de dados em painel, a gente observou, através da instrumentalização da variável emissões com as variáveis sociodemográficas, uma alta significância das emissões, né, e da produção científica para entender as inovações ambientais, ou seja, as tecnologias ambientais estão fortemente correlacionadas com as emissões e a produção científica, a infraestrutura do país também. Como considerações finais, a gente contribuiu no nosso artigo, né, que os países envolvidos, a gente observou que eles ainda possuem a maior propensão para o desenvolvimento de tecnologias ambientais, como a gente viu o caso dos Estados Unidos, do Japão. Isso pode estar ligado ao Sistema Nacional de Inovação desses países serem mais maduros, né? Essa relação entre empresas, universidades, né? A produção científica ser mais compartilhada com as empresas, né? O governo fazendo esse elo, os incentivos à inovação ambiental, ou seja, uma proposta política é um investimento nesse Sistema Nacional de Inovação para os países em geral buscarem esse aumento de inovações ambientais. Além disso, com a análise de dados painel, a gente comprovou, né, a gente observou que o desenvolvimento de tecnologias ambientais está fortemente relacionado com o nível de emissões. Ou seja, os países que mais poluem, geralmente são os países que mais introduzem inovações ambientais também. Além disso, é importante a gente citar que os países que mais poluem também estão sujeitos a regulações ambientais mais rígidas. E a gente observou na CP também que a China e a Índia, agora em 2015, elas se comparam ao nível de países desenvolvidos nesse quesito de inovação ambiental. Queria agradecer por estar aqui, por poder apresentar o nosso artigo. Obrigado pela atenção e espero que tenha dado para ficar claro. Obrigado. Obrigado, Ricardo. A próxima apresentação é do Williams Huamani, desculpe se eu falei errado. Ele é orientado pelo professor Marcelo José Braga, da Federal de Viçosa. Williams, o trabalho dele é efeito política antitrust para estabilidade de cartel. William? Bom dia com todos. Bom dia com todos. Bom dia. Vou começar a apresentação agora. Está aparecendo a tela? Ainda não. Bom, o trabalho é efeitos das políticas antitruste sobre a estabilidade dos cartéis. A tela não apareceu. Meu nome é... William. A sua tela não está compartilhada. Acho que está demorando um pouco. Agora sim. Agora está aparecendo? Sim, pode começar. Tá. Bom, o título do trabalho é Efeitos das Políticas Antitruste sobre a Estabilidade dos Cartéis. Sou orientando do professor Marcelo Braga.
e somos da Universidade Federal de Viçosa. Bom, o trabalho é netamente teórico, um pouco axiomático. Neste sentido, eu vou apresentar o conteúdo, que é uma breve introdução. Estabilidade do cartel, livre de forçamento antitrust. Estabilidade baixo forçamento antitrust. E sobre os programas de leniência, e finalmente eu vou concluir. Bom, a priori, vamos a saber o que é um cartel. Um cartel simplesmente ocorre quando em uma certa indústria as firmas acordam seu comportamento para obter lucros supercompetitivos. E estes cartéis podem ser estudados desde 2 pontos de vista. Da teoria econômica e da defesa da competência. Desde o ponto da teoria econômica, um acordo conluio se mantém através de um esquema de recompensa e castigo intertemporal, onde se premia as firmas que mantêm o resultado colusivo e se castiga as firmas que se desviam do acordo. Então, este castigo essencialmente depende da estratégia colusória, né? Se a estratégia colusória é de fixação de preço, então haverá uma guerra de preços. Se é por fixação de quantidade, então haverá uma restrição na capacidade de produção. Agora, desde o ponto de vista da defesa da competência, um acordo colusório é conceituado como um crime organizado que dá o ordem econômico e, principalmente, prejudica os consumidores. Agora, para combater este tipo de atividades anticompetitivas, como são os cartéis, as autoridades antitrust são encargadas de combater-las através de seus programas de leniência. Mas para que seus programas de leniência tenham um maior impacto, a priori tem que se aprovar uma lei antitrust nessa economia. Então, agora vou conceituar o que é o programa de leniência ex ante. As firmas que participam dos cartéis podem aplicar o programa de leniência ex ante antes de que a autoridade antitrust tenha começado a investigação. E após de que a autoridade antitrust tenha investigado o cartel, se pode aplicar ao programa ex post leniência. Agora, as questões que vou responder sobre o trabalho é que se as políticas antitrust estabilizam ou desestabilizam cartéis e que se a imunidade total respecto da firma afeta a inestabilidade no cartel e vamos a ver se o cenário de conluio mitiga os efeitos do programa de leniência. Bom, a priori, eu vou falar sobre o dilema do cartel. Como é um trabalho técnico, então, aqui vamos seguir na seguinte ordem. O comportamento das firmas capturam o dilema do cartel, que seria um jogo-estágio. Esse jogo-estágio gera infinitos subjogos, correto? E um dos subjogos é a estratégia do gatilho. Então, essa história de conluio é um equilíbrio perfeito se satisfaz a desigualdade, onde VC é o valor esperado de fazer conluio e o BD, o valor presente líquido de desviar. Então, definimos um cartel é estável, livre de forçamento se satisfaz esta desigualdade, onde delta é o máximo dos fatores de desconto com que as firmas mantêm o acordo. Bom, esta definição vamos tomar como base para ver o impacto do enforcement antitrust. Então, agora vamos a fazer uma definição baixo enforcement antitrust. Então, novamente, o dilema do cartel, e aqui onde sofre uma mudança, a estratégia do gatilho é aqui, onde beta representa a probabilidade de detecção do cartel, e assim recursivamente. Então, vai estar dada por
por essa dinâmica. Então, definição, o cartel é estável, baixo esforço em antitrust, se satisfaz esta desigualdade aqui, que é a restrição de compatibilidade de incentivos. Se olhamos aqui na direita, e beta é zero, ou seja, a probabilidade de detecção é zero, vamos voltar para a restrição de compatibilidade anterior, livre de forçamento antitrust. Então, agora vamos a definir quando afeta o enforcement antitrust. Simplesmente isso. O enforcement antitrust afeta negativamente sobre a estabilidade do cartel se o fator de desconto crítico baixo enforcement antitrust é maior do que o fator de desconto crítico livre de enforcement antitrust. Então, essa é a definição. Então, primeiro resultado que nós provamos é que o enforcement antitrust afeta negativamente sobre a estabilidade do cartel. Então, não vou fazer a demonstração porque é um pouco grande. E outro resultado é que não existe parâmetros de enforcement antitrust que desestabilizem o cartel. Não existem parâmetros ótimos. Agora, olhando para um cenário de baixo o programa de ex-ante leniência, aqui a modificação sofre aqui, nessa dinâmica, onde gama, ou seja, VC, o valor de conluio, se mantém da anterior, e VD, aqui, sofre uma mudança, onde gama é a probabilidade de que a firma aplique ao programa de leniência, e alfa é a taxa de multa. A taxa de multa que vai ser condenada pela autoridade antitrust. Então, agora, novamente, fazemos a definição, e o cartel é estável, baixa presença da autoridade antitrust com programa de leniência ex-ante, se satisfaz esta restrição de compatibilidade de incentivos. Correto? E, novamente, essa política tem efeito, essa definição, efeito, se o fator de desconto baixo ex-ante leniência é maior do que o fator de desconto livre de programa de leniência. E aqui, novamente, provamos que, efetivamente, o programa ex-ante leniência afeta negativamente sobre a estabilidade do cartel. E a outra proposição é de que a imunidade total respecto da multa para a firma que aplica o programa de anteleniência intensifica a desestabilidade no cartel. E resultado... Williams, mais 2 minutos. Resultado de caráter estrutural. Ok. Resultado de caráter estrutural é de que se a firma, se o cartel é formado em um cenário onde goza do paradoxo de Bertrand, então é mais estável do que em um cenário onde não goza do paradoxo de Bertrand. Agora, baixo Xbox leniência, teríamos uma modificação aqui no valor presente esperado de fazer conluio, onde gama, onde rho é a probabilidade com que começa a investigação da autoridade antitrust. Então, aqui também temos a definição e os 3 resultados anteriores, baixo este programa, Xbox leniência, deveriam ser invariantes. Então, temos esses corolários aqui, que são os reflexos do programa ex-ante leniência. Concluindo, então, chegamos à conclusão de que as políticas antitrust afetam negativamente a estabilidade do cartel e a imunidade total é recomendada para desestabilizar os cartéis. E também olhamos de que o cenário de conluio mitiga o efeito dos programas de leniência. Muito obrigado. Obrigado, Williams. Próximo trabalho, quem vai apresentar é o Marcos da Silva Fernandes. Ele é orientado pelo professor Norberto Montani Martins, da Federal do Rio de Janeiro. O trabalho é financiarização e fragilidade financeira do Brasil, uma análise das firmas não financeiras entre 2007 e 2019. Marcos?
Sim. Compartilhar aqui. Apareceu. Pode iniciar. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Meu trabalho, eu vou apresentar o trabalho de financiarização e fragilidade financeira no Brasil, uma análise das firmas não financeiras entre 2007 e 2019, que é parte da minha tese de doutorado no programa de economia da UFRJ, sob orientação do professor Norberto. E eu já adianto que é um trabalho em fase de conclusão, em andamento ainda, mas eu vou tentar apresentar a base teórica e alguns resultados que nós encontramos até o momento. Bom, primeiramente, a base teórica, como o próprio título já traz, está ancorada em duas linhas teóricas. Primeiro, o processo de financiarização, que a literatura vai discutir da economia mundial, em várias frentes, tanto em termos de fluxo de capitais internacionais, como mudança no fornecimento de políticas públicas, mudança no comportamento das firmas não financeiras. E é justamente nesse último ponto que o trabalho vai se dedicar, no processo de financiarização das firmas não financeiras, que a literatura vai descrever uma série de mudanças que ocorrem na governança dessas firmas, e dentre essas mudanças a gente selecionou as mais, que são mais trazidas e ao mesmo tempo para o exercício empírico, aquelas que possam ser mensuradas. Então, os 4 pontos que a gente selecionou foi que o processo de financiarização das firmas não financeiras vai gerar um aumento no acúmulo de ativos financeiros por parte dessas firmas, um aumento no pagamento de dividendos e dos programas de recompra de ações, um aumento no nível de alavancagem e um encurtamento do horizonte de planejamento dessas firmas, basicamente um maior acúmulo de ativos de curto prazo e de passivos de curto prazo no balanço dessas firmas. A segunda parte teórica que a gente vai ancorar na hipótese de instabilidade financeira que o Minsky vai trazer, do processo de geração de instabilidade financeira ao longo do ciclo econômico, muito pautado também nos processos que ocorrem no ciclo de investimento dentro das firmas. Então, seria um processo gerado dentro da firma, e para isso vai ter grande importância a tipologia da firma que o Minsky vai trazer, caracterizando as firmas entre ED especulativa e Ponzi, sendo ED aquelas que o seu fluxo de caixa tem maior capacidade de honrar os compromissos financeiros que essa firma assume no ciclo de investimento, e as firmas Ponzi, aquelas que o seu fluxo de caixa é insuficiente para honrar os compromissos financeiros, e a especulativa, um tipo de firma que o fluxo de caixa seria suficiente para honrar o pagamento de juros dos seus compromissos financeiros, mas não para o pagamento principal, ou seja, essa firma teria que se refinanciar continuamente para manter o seu ciclo de investimento e manter honrar os compromissos financeiros que ela assume ao longo desse ciclo. Bom, e aí, a partir dessas duas bases teóricas, a ideia central do artigo foi um pouco de conectar essas duas literaturas e essas duas teorias, num sentido de partir da ideia de que, como o processo de financiarização gera mudança na governança das empresas, tanto do lado do financiamento dessas empresas, como do lado dos investimentos, o processo produtivo dessas empresas, partir de uma ideia de que, possivelmente, é possível supor que esse processo gere mudança no nível de fragilidade financeira dessas firmas, e é basicamente esse o objetivo do trabalho, avaliar isso para a economia brasileira. Então, o primeiro passo foi definir os canais de transmissão do processo de financiarização, possíveis canais de transmissão no âmbito teórico do processo de financiarização na fragilidade financeira. Então, primeiro foi elencado as quatro mudanças que eu disse anteriormente, que vão decorrer do processo de financiarização das firmas, e o possível canal de transmissão para a fragilidade financeira. Então, o primeiro ponto, aumento dos ativos financeiros.
tenderia a gerar um aumento da disponibilidade de recursos líquidos por parte das firmas, o que vai gerar um aumento da margem de segurança, que é um conceito também que o Minsky vai trazer de grande importância dessas firmas, e, consequentemente, tenderia a ter uma redução da fragilidade financeira, pois essas firmas teriam recursos líquidos para se contrapor a eventuais mudanças no mercado do ciclo de investimento ou do ciclo de juros da economia. Porém, ao mesmo tempo, o aumento do ativo financeiro vai gerar um aumento da volatilidade do fluxo de caixa, partindo do pressuposto que o fluxo de caixa gerado por ativos financeiros é mais incerto ou mais volátil do que o fluxo de caixa gerado por ativos fixos, consequentemente, uma redução da margem de segurança e um aumento da fragilidade financeira. O aumento de pagamentos de dividendos vai gerar menos recursos disponíveis para que as empresas honrem seus compromissos financeiros, por isso, acreditamos, tenderia a gerar um aumento da fragilidade. O aumento da alavancagem talvez seja mais simples, porque o processo de alavancagem é o numerador no cálculo da fragilidade financeira minskiana, então é natural que, se aumentar a alavancagem, tende a aumentar a fragilidade financeira. E o encurtamento do horizonte de planejamento também vai gerar um resultado dúbio, porque, ao mesmo tempo, se acumula ativos de curto prazo na empresa, o que vai aumentar a liquidez dela e a margem de segurança, consequentemente, reduzir a fragilidade. Por outro lado, os passivos também vão tender a ser de mais curto prazo, tendendo a gerar um descasamento entre fluxo de caixa e vencimento dos passivos financeiros, então, consequentemente, um aumento da fragilidade financeira das firmas. Mas o que eu destaco é que a gente fez essa linha teórica para definir os canais de transmissão, mas o que esperamos é um resultado dúbio, que o processo de financiarização poderia tender tanto a aumentar quanto a diminuir o nível de fragilidade financeira, e o objetivo final do nosso trabalho é testar esses canais de transmissão para a economia brasileira. Então, o objetivo é avaliar a evolução do processo de financiarização das firmas não financeiras de capital aberto no Brasil entre 2007 e 2019, assim como os efeitos dessa dinâmica sobre o nível de fragilidade financeira dentro da taxonomia descrita pelo Minsky de empresas ED especulativa e Ponzi. Então, como que essas empresas oscilam nessa tipologia, dado o avanço da financiarização ou não na economia brasileira. Bom, então, a gente partiu da base de dados do Sistema Economática, captando dados de 464 empresas de capital aberto entre 2007 e 2019, não financeiras, que não estão classificadas ou no setor financeiro ou no setor de administração de empresas. Para a mensuração da financiarização, a gente analisou o portfólio dessas firmas, a distribuição entre ativos fixos e financeiros, a distribuição de dividendos, a alavancagem, a composição de ativos e passivos, e para a fragilidade financeira, a gente utilizou o índice de fragilidade financeira, desenvolvido pelo professor Hernani Torres Filho e outros, para analisar o setor de saúde no Brasil. A gente ampliou isso para a economia brasileira, para todos os setores, para as empresas de capital aberto. Tanto a análise de financiarização como fragilidade financeira foram feitas a nível da firma e a nível setorial. Então, é uma outra vantagem do índice de fragilidade financeira que eles desenvolveram, que tem um complemento para mensuração de fragilidade financeira setorial. E a última parte, que é o que está em andamento, é a partir desses dados no nível da firma de financiarização e fragilidade financeira, fazer uma estimação econométrica daqueles canais de transmissão. Então, basicamente, analisar se o aumento de ativo financeiro gera um aumento da fragilidade, se o aumento do pagamento de dividendos gera um aumento da fragilidade, e assim sucessivamente. Esse é o trabalho a se fazer que nós temos ainda. Bom, então eu vou apresentar aqui bem... Marcos, sim. Mais 2 minutos. Tudo bem, vou apresentar bem rapidamente alguns resultados sobre financiarização e fragilidade financeira. Aqui eu tenho a composição de portfólio da firma média e da firma mediana. Então, a gente pode ver que, ao longo do período analisado, tem-se uma queda do acúmulo de ativo financeiro, mas, simultaneamente, uma queda no acúmulo de ativos fixos. Porém, a gente pode ver que, em nível setorial, aqui é a classificação setorial da B3, esse comportamento é bastante distinto. Nós temos setores que tendem a ter uma grande desfinanciarização, enquanto
outros setores tendem a ter um maior acúmulo de ativos financeiros, como consumo não cíclico, petróleo e gás. Então, é bastante distinto entre os setores. Aqui a gente observa que, ao contrário, o processo de alavancagem dessas firmas foi crescente durante o período analisado, mas também é um processo que varia muito de acordo com os setores. A gente tem setores que se alavancam muito e outros que tendem a oscilar muito ao longo do período. Em termos de fragilidade financeira, aqui a quantidade de empresas que estão caracterizadas como ED, especulativa e Ponzi ao longo do período analisado. A gente pode ver que, a partir de 2010, tem um grande crescimento das empresas Ponzi especulativa, a partir de 2013, uma queda das empresas em posição ED, e a partir de 2016, 2017, esse processo passa a inverter na economia brasileira. Aqui eu vou passar bem rapidamente, a gente analisou também em relação ao ciclo econômico e em relação à taxa de juros da economia, o percentual de firmas Ponzi, e por fim também o índice setorial de fragilidade financeira. A gente pode ver que tende a ter também uma diferença entre os vários setores. Eu vou, só para finalizar, colocar uma análise que eu não coloquei aqui, mas que é relevante, de que principalmente os setores mais pesados, como bens industriais, utilidade pública e materiais básicos, eles tendem a fragilidade financeira das firmas caminhar muito em linha com o ciclo de juros da economia. Então, muito em virtude dos projetos de investimento deles serem necessitarem de maior volume de capital e, consequentemente, eles estarem sujeitos a mais expostos a variações no ciclo de juros da economia para o refinanciamento ou para o pagamento dos seus projetos de investimento. Bom, então, basicamente, é isso. Obrigado. Obrigado, Marcos. O próximo trabalho, então, é da Naira Tereza Alves Campos Gonçalves. Ela é orientada pela professora Márcia Rapini, da Federal de Minas Gerais. O trabalho é fragmentação do processo de aprendizado como obstáculo à inovação no Brasil, uma análise regional para o período de 2012 a 2019. Naira. Obrigada, João. Vou compartilhar aqui. Bom dia a todos. Como o João apresentou, o tema do meu trabalho é fragmentação do processo de aprendizado como obstáculo à inovação no Brasil, uma análise regional para o período de 2012-2019. Bom, primeiramente, a motivação deste trabalho surgiu do entendimento de que o conhecimento figura recurso mais valioso na sociedade atual, o que faz com que a completude do processo de aprendizado seja ferramenta essencial para que uma nação tenha sucesso no desenvolvimento e na aplicação de inovações. Mas, ainda que esse conhecimento avançado seja comumente associado à expansão de oportunidades, o grau com que as regiões e os grupos sociais se beneficiam deste conhecimento não é equilibrado e é uma importante fonte de desigualdades, né? Em geral, o processo de aprendizado que fomenta a inovação, ele pode se dar por duas vias: o learning by studying, que é pelo acesso à educação formal, e o learning by solving problems, que é pela inserção em práticas produtivas e inovativas. Idealmente falando, os conhecimentos que são adquiridos a partir do ensino formal deveriam ser aplicados de maneira criativa nas soluções de problemas reais, de forma a gerar novos conhecimentos e incitar novas questões. E essas questões, por sua vez, promoveriam novamente a dimensão do learning by studying. Se, de um lado, é impossível que o aprendizado pela solução criativa de problemas, utilizando recursos e tecnologias de ponta, ocorra sem os conhecimentos adquiridos a partir da dimensão do learning by studying, por outro, é perfeitamente possível que o aprendizado adquirido pela dimensão do learning by studying não encontre oportunidades de aplicação na dimensão do learning by solving problems, sendo dessa forma descontinuado. Trata-se de um fenômeno de fragmentação do processo de aprendizado que é recorrente em economias cuja produção de bens e serviços não demanda as capacitações formadas pelo acesso ao ensino formal. Essa fragmentação se encontra na raiz das assimetrias decorrentes da intensificação das inovações tecnológicas, porque mesmo que uma nação supere a restrição do acesso a níveis avançados de educação, o capital humano formado tende a não encontrar oportunidade para o uso prático sistemático dos conhecimentos adquiridos a partir da dimensão educacional, o que limita os efeitos positivos que geralmente são associados à formação de competências.
Nos países em desenvolvimento, onde é mais comum se observar essa fragmentação, a promoção de um SNI inclusivo e socialmente orientado surgiria, então, na direção de assegurar uma maior participação da população na força de trabalho e dessa força de trabalho das empresas nas atividades inovativas, sendo que a democratização do conhecimento é um requisito-chave para a transformação estrutural produtiva e redefinição do lugar ocupado por estes países. Esse caráter, inclusive, requer a coordenação e a integração entre as políticas para ciência, tecnologia, indústria e educação, em uma categoria unificada de políticas para inovação, as quais devem ser socialmente orientadas. Mas quando a gente analisa as políticas industriais ao longo da trajetória de desenvolvimento do Brasil, o que a gente vê é um desenvolvimento tecnológico historicamente pensado mais como um resultado direto do desenvolvimento econômico e menos como uma condição necessária a este. Então, foi ainda na primeira fase do desenvolvimento, ali entre 1950 e 1980, né, que era focada no crescimento, que se constituiu o aparato CIT brasileiro, a partir do reconhecimento da importância de se empreender esforços próprios de pesquisa, para além de incorporar tecnologias. Então, foram constituídos o CNPq, a CAPES, o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. No entanto, sob a ótica de um modelo linear de inovação, caberia ao setor produtivo apenas absorver os conhecimentos e recursos humanos ofertados pelas instituições de ensino e pesquisa. Os conhecimentos e competências formados pela expansão dos cursos de pós-graduação a partir do segundo PND, no entanto, não apenas foram pouco aproveitados, como também não encontraram demanda no setor produtivo. Entre 1980 e 2000, ali na segunda fase, houve a sustentação da visão linear ofertista de CIT, que fez com que, de um lado, houvesse sucesso no avanço rápido e sistemático da formação de recursos humanos para pesquisa, mas, por outro lado, perpetuou o caráter residual das preocupações políticas no que tange à produção endógena de tecnologia. A virada do milênio foi marcada pelo anúncio de reformas nas estratégias para a modernização deste aparato, promoção da incorporação, produção e disseminação de tecnologias na indústria e acabou gerando uma série de expectativas para um foco maior em inovação. De fato, entre 2004 e 2008, esse foco foi observado, sendo que a Lei da Inovação e a Lei do Bem, que até hoje são amplamente discutidas, elas representaram marcos na modernização do aparato legal e regulatório para a inovação. No entanto, essa assertividade se perdeu já ali no período 2008 a 2011, quando a inovação foi reposicionada ao mesmo nível de outros gargalos da economia. Hoje, o que a gente tem é uma ausência de fatores estruturais que concorram para a sustentação de níveis de investimento em atividades de maior risco na economia brasileira, e principalmente um acentuado declínio no suporte público à PIB empresarial. Há, inclusive, estudos que demonstram que, apesar da baixa eficiência e do efeito de substituição que é acarretado pelas isenções fiscais com foco setorial, essas ainda são o principal instrumento da atual política de inovação. Estratégias importantes, como a subvenção e a própria Embrapi, são utilizadas muito abaixo de seus potenciais. Então, a partir de microdados da PNAD contínua, para o período 2012 e 2019, a gente escolheu a PNAD porque a gente queria capturar também a dimensão informal, para além da formal, da força de trabalho. A gente desenvolveu modelos logísticos multinomiais que eram pautados no rastreamento da mão de obra de acordo com os níveis educacionais dos setores dos diferentes níveis tecnológicos, seguindo a taxonomia da OCDE adaptada por Moceiro ao contexto brasileiro. A análise descritiva dos nossos dados mostra que a mão de obra sem instrução ou com fundamental incompleto e aquela com ensino médio completo, superior incompleto, representa a maior parcela dos subutilizados. E é importante a gente pontuar que, com o avanço da formação educacional no país, houve um movimento de elevação no grau de instrução também dessa população subutilizada. Quando a gente analisa a condição de ocupação, os resultados são alarmantes e a gente considera o nível tecnológico dos setores onde se encontra essa força de trabalho, sendo que a grande maioria está inserida em setores de baixa tecnologia, né, acima de 70% ali. Regionalmente, enquanto nas regiões Sudeste e Sul, os setores altamente tecnológicos absorvem um pouco mais de 5% a 4% da mão de obra ocupada, o que já é pouco, nas demais macro-regiões, essa absorção não chega a 2%. E, além disso, a gente observa também que um maior nível de escolaridade contribui, sim, para a maior probabilidade dos indivíduos estarem ocupados em setores de maior intensidade tecnológica, né, e diminui a probabilidade de estarem em setores de baixa tecnologia.
Assim, as pessoas que concluíram o ensino superior, elas apresentaram ali 17% a menos de chances de estar em setores de baixa tecnologia, quando comparadas às pessoas sem instrução, ou com apenas ensino fundamental incompleto. Por outro lado, as chances de estar em setores de média tecnologia e alta tecnologia são, respectivamente, por volta de 11% e 6% maiores, né, como mostra aqui as dummies para educação. No que concerne, então, a utilização das dummies anuais, a gente observou entre 2014 e 2016 um movimento em que a probabilidade de absorção nos setores de baixa tecnologia registrou um salto em relação a 2012, enquanto os setores de média tecnologia, né, eles se moveram na direção contrária. Não houve uma reversão significativa desse quadro nos anos que se seguiram, de forma que em 2019 a chance de inserção em setores de baixa tecnologia era 2,51%, superior quando comparado a 2012. Enquanto para os setores de média tecnologia, essa probabilidade caiu 2,21%. E esse movimento, ele tem sido mais intenso na região sudeste, né, o que vai ao encontro do resultado da pesquisa industrial anual recentemente divulgada, que sugere uma desconcentração regional da produção industrial no período de 2009 a 2018, em decorrência das transformações na dinâmica produtiva da região sudeste, apesar de ainda ser muito concentrada, né, sendo que a probabilidade de inserção em média e alta tecnologia é maior na região sudeste. Chama a atenção também o perfil observado para a região norte, que está aqui em roxo, onde a probabilidade de inserção em setores de alta tecnologia vem registrando uma queda mais sensível em relação a 2012, queda, inclusive, superior àquela observada por setores de média tecnologia na maior parte do período analisado. Ok, obrigada. Então, já passando para as considerações finais, existe no Brasil uma mão de obra ali subutilizada com ensino médio completo, superior incompleto e também com superior completo, que poderia se empregar em setores de média e alta intensidade tecnológicas, com vistas à promoção e desenvolvimento orientado pela inovação. Mas, embora os avanços recentes nas políticas educacionais tenham refletido em maior qualificação dos trabalhadores nos setores de todos os níveis tecnológicos e aumentem a probabilidade de inserção em setores de média e alta tecnologia, o que a gente observa é um movimento de redução da participação dos setores de média tecnologia e avanço dos setores de baixa na absorção da força de trabalho. E isso coloca em xeque a capacidade da estrutura produtiva brasileira de absorver as competências altamente formadas. O impacto disso é um agravamento da redução do encadeamento para frente e para trás da estrutura produtiva brasileira e também uma perda dos efeitos positivos que geralmente são associados à formação de competências altamente qualificadas. E essa realidade é ainda mais grave se a gente considera um recorte regional. E esse quadro todo ressalta, então, a urgência da retomada e da consolidação de uma agenda nacional, né? Importante ressaltar, nacional de inovação, o que requer, entretanto, uma revisão das orientações público-privadas no país. Então, era isso, gente. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigado, Naira. O próximo trabalho, então, é do Lázaro César Dias. Ele é orientado pelo professor Orlando Martinelli, ambos da Universidade Federal de Santa Maria, e o trabalho dele é Perfil Ocupacional, Composição Setorial e Capacidades Tecnológicas dos Estados Brasileiros mais Industrializados, de 2008 a 2017. Lázaro. Bom dia. Vou pedir licença para compartilhar a minha tela. Deu certo, pode começar. Okay. Bom, queria cumprimentar rapidinho os colegas pesquisadores, os que apresentaram, vão apresentar, também os professores avaliadores, professor Orlando, veio prestigiar. Bom, o trabalho é perfil ocupacional, composição setorial e capacidades tecnológicas dos estados brasileiros mais industrializados, utilizando uma classificação do IBGE, né, da Pintec, que define esses estados, que eu vou apresentar para vocês, como esses com a participação na indústria mais importante. Então, trato desse recorte de 2008 a 2017, partindo de uma abordagem mais ocupacional, né, a partir das informações da RAIS, e amplio depois um pouco essa ideia de capacidades, capacitações, entendendo as capacidades tecnológicas desses estados.
Bom, então um pouco do referencial teórico, o que é importante para a gente? Entendendo, né, a partir das leis de Caldor, então um pouco da justificativa para esse estudo, que a indústria é esse setor relevante que vai demandar para frente e para trás outros serviços e também bens, ao mesmo tempo que a gente tem observado efeitos de desindustrialização, seja ela geográfica ou setorial, como tem sido avaliado nos últimos anos, em especial na última década, também entendendo, né, a dinâmica da tecnologia, da inovação, da ciência, que vem principalmente a partir das contribuições neo-schumpeterianas, entendendo que a inovação, né, vai surgir em setores importantes, como é o caso da indústria, como a gente tem visto agora na pandemia, como um setor de solução desses problemas, né, pensando talvez na definição do professor Giovanni Dose, seja no desenvolvimento de vacinas, medicamentos, máscaras e outros produtos. Bom, então eu utilizo aqui uma classificação inicial do professor Renato Garcia, o professor Silva Henrique, da Unicamp, que divide os empregos em operacionais, técnicos e tecnológicos. Essa metodologia foi aplicada para o estado de São Paulo, inicialmente, né, utilizando também uma classificação da OCDE, a partir da tradução do Cavalcante, do IPEA, e da taxonomia do PEVT. Então, esse grupo operacionais, técnicos e tecnológicos, ele define diferentes habilidades, né, diferentes skills desses trabalhadores dentro aqui da economia como um todo, e a segunda classificação, ela foca na indústria de transformação. Então, é utilizado alguns quocientes locacionais, né, que vão comparar, por exemplo, a participação do setor operacional nesse estado com relação aos outros e também com relação aos 14 estados mais industrializados. Bom, então o que eu quero destacar aqui para vocês? Um setor tecnológico, né, ele vai aparecer aqui em Minas, ele vai aparecer no Rio de Janeiro, vai aparecer em São Paulo. Vou destacar também que o quociente detectou um perfil bastante técnico da economia brasileira. A partir aqui da OCDE, a gente vai ver que alta vai aparecer no Amazonas, pensando na Zona Franca de Manaus, então tem essa um pouco uma distorção, de certa forma, mas São Paulo aqui com importante participação, tanto em alta, quanto média alta, quanto em baixa, né? Então, esses aqui são os resultados do quociente locacional de alta localização, ou seja, maior que 1. Nos outros setores, a gente vê uma predominância de baixa ou média-baixa tecnologia, tal como apresentado pela colega anteriormente. Então, aqui é um pouco da geografia, né? Então, mostrando aqui esse primeiro mapa que eu fiz pelo QGIS, que, baseado em ciência, ela vai estar concentrada aqui nesses estados em azul. Esses são os difusores do progresso técnico, o segundo mapa, aqui dominado pelos fornecedores, intensivos em escala e intensivos em escala, né, os dois processos, contínuo e descontínuo. Então, a gente pode ver que, à medida que os estados vão demandando menos habilidades, né, esses setores de menos habilidades dos trabalhadores, vai ficando mais azul, né, comparado aqui aos primeiros mapas, por exemplo. Então, aqui é a distribuição a partir da classificação operacional, técnica, então, bem forte aqui, né, comparado à tecnológica, por exemplo, que a gente percebe essa concentração aqui no Sudeste. Da mesma forma, baixa intensidade, bastante verde aqui, média baixa intensidade, e aí média alta já aparece branco, e também alta intensidade aqui, um pouco mais disperso, mas comparativamente, né, de baixa aqui, a gente vê uma diferença importante. Bom, então a gente investiga também, tratando das informações da RAIS, a distribuição por escolaridade, né, desses empregos. Então, o que eu queria destacar aqui para vocês? Que a gente teve, de fato, essa
esse ganho de conhecimento formal desses trabalhadores ao longo desses recortes temporais, mas o que a gente tem percebido também é que faixas de 10, 15 salários mínimos ou mais, elas vão perdendo participação ao mesmo tempo que outras faixas no centro, né, vão ganhando, então de 5 a 10 salários mínimos, por exemplo. Isso é perigoso pensando em fenômenos como armadilha de renda média ou fuga de cérebros, né, na economia brasileira. Então, eu vou passar aqui. Nesse segundo momento, eu amplio essas capacitações e trato das capacidades tecnológicas, né, pensando nas capacidades como esses sistemas técnicos, físicos, a própria qualificação, o sistema organizacional, produtos e serviços, nessa perspectiva sistêmica. Então, aqui são 3 dimensões: essa dimensão ocupacional, que parte da raiz, uma dimensão de geração de conhecimentos, vindo aí das universidades, e aqui uma dimensão mais produtiva, industrial e inovacional, que vem aqui dos indicadores da PIA empresa, também do INPE, o Ministério de Tecnologia. Então, utilizo a análise de componentes principais, que vai pegar essa série de indicadores aqui anteriores e agrupar, né, esses indicadores no índice. Aqui foram os testes feitos, a estatística KMO e também o Bartlett, passaram aqui pelos testes. Aqui vai ser a proporção, então foi gerado um fator que explicou cerca de 95%, 96% desses índices calculados. Aqui eu vou trazer para você os resultados dos índices, e aí é interessante observar que São Paulo, né, por estar bem distante dos estados que a gente chamou aqui de periféricos a essa dinâmica industrial, a essa dinâmica inovativa, ele teve resultado 1. Então, aqui os estados semi-periféricos, né, os quais Minas, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tiveram resultados maiores, mais altos, comparados aos periféricos, mas ainda com uma distância significativa de São Paulo. Tá? E aí tem um ranking, né? A gente apresenta também em ranking esses resultados. Então, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, e aqui depois seguindo Bahia, Goiás, Pernambuco, Ceará, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso e Pará. Então, aqui também... Perdão, oi? Mais 2 minutos, tá? Ah, sim, perfeito, já vou terminar. Aqui eu distribuo também essas capacidades, né? Então, os resultados do índice no mapa, então a gente percebe São Paulo aqui nesse preto, também um cinza aqui, né, de outros estados, então tem 4 quartis aqui que eu distribuo, um cinza um pouco mais escuro, e os estados que tiveram índices mais baixos, né, são os estados em branco aqui. Então, a gente vê esse cenário de discrepância, a gente vê essas desigualdades, né, pensadas na formação histórica da economia brasileira e tratada por Lastres, Cassiolato, que a gente conhece, e a concentração aqui no entorno de São Paulo. Então, o que a gente pode observar aqui, só para concluir? Que a gente vê essa redistribuição, né, de conhecimento, de habilidades dos trabalhadores em diferentes níveis daquela matriz de capacitações do Lau, por exemplo, mas a gente ainda percebe uma distância relevante, uma distância significativa entre os estados brasileiros mais industrializados, né, a partir desses indicadores selecionados. Então, aqui algumas referências, eu queria agradecer e também parabenizar a organização, o João. É isso, gente, obrigado. Obrigado, Lázaro. O próximo trabalho, quem vai apresentar é a Lígia Bertolini. Ela é orientada pelo professor Adilson Giovannini, da Universidade de Santa Catarina. O trabalho dela é Plataformas Digitais e Inovação na Gestão Pública, algumas evidências iniciais. Lígia. Bom dia a todos. Vou compartilhar aqui minha tela. Vocês estão vendo?
Sim, pode começar. Então, bom dia, né? Meu nome é Lígia Bector de Bertolini. Hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre plataformas digitais e inovação na gestão pública. Esse trabalho ele é fruto de um projeto de iniciação científica. Então, vamos lá. Como uma primeira contextualização, né, eu vou falar um pouquinho sobre essas plataformas digitais e o avanço dessas tecnologias digitais, né? Elas resultam numa importante inovação no setor público. Entre essas inovações, se destacam a utilização de plataformas digitais para realizar o transporte sob demanda de servidores públicos. As duas plataformas que vão ser exploradas aqui nesse trabalho são o GovCar, né, uma iniciativa do governo de Santa Catarina, e o TaxiGov, que é uma iniciativa do governo federal, ambas essas plataformas atuando por meio de empresas prestadoras de serviço. Bom, esses aplicativos eles realizam o transporte individual de servidores, empregados e colaboradores do setor. A adoção dessas iniciativas, né, elas resultam em importantes desafios de governança e coordenação, uma vez que esses entes que compõem o setor público, eles possuem rotinas bem distintas, né, o que dificulta o desenvolvimento de soluções centralizadas, além da necessidade, né, de um controle. Sendo assim, algumas inovações na forma de governança foram adotadas por essas plataformas. Bom, e como que funciona, né, a governança dessas plataformas digitais? A literatura, de governança em plataformas, ela é complementada pela literatura de bens sociais, né, que fornece evidências que ajudam a explicar a estrutura de governança dessas iniciativas. Ostrom, em 1999, ela propôs 8 princípios de design que influenciam, né, experiências bem-sucedidas de governança em bens comuns. A literatura de economia compartilhada mostra que esses 8 princípios propostos por Ostrom ajudam a explicar a estrutura de governança das plataformas de compartilhamento digital. Entretanto, né, essas iniciativas elas são bem heterogêneas e nunca foi realizada uma análise dessas plataformas de transporte sobre demanda de servidores em específico, sendo então, né, nosso objeto de estudo. Diante dessa constatação de dificuldade de coordenação encontradas, a gente se questiona, né? Quais são as inovações de governança introduzidas para solucionar esses problemas? Como que essas plataformas elas conseguem centralizar os serviços e, ao mesmo tempo, se adaptar às necessidades de cada ente, né? Que aprendizados que a gente pode extrair e aplicar, né, em outras iniciativas de compartilhamento adotados pelo setor público. Então, aqui, né, entra o nosso objetivo, analisar a estrutura de governança e as inovações introduzidas pelo TaxiGov e pelo GovCar, a partir, né, dos princípios de design propostos pela Ostrom. Então, nossos objetivos específicos são entender essas inovações derivadas da introdução de plataformas digitais de transporte, avaliar as vantagens e desafios de coordenação enfrentados por elas, identificar se os princípios de design da Ostrom realmente, né, explicam a inovação de governança introduzida por elas e realizar uma análise comparativa, né, para identificar falhas e sugerir melhorias na sua estrutura de gestão. Então, para obter uma compreensão mais detalhada dessas iniciativas, foi realizada uma análise comparativa mediante a aplicação desses princípios de design tanto nas iniciativas públicas TaxiGov e GovCar, quanto numa iniciativa privada, a Uber. Essa comparação, né, ela é utilizada para verificar se esses princípios de design, eles realmente ajudam a explicar a estrutura de gestão dessas plataformas e detectar as inovações introduzidas por elas. Então, aqui, os 8 princípios de design, eles vão nos ajudar a fazer uma análise das seguintes coisas, né? Eles identificam se essas plataformas exibem fronteiras bem definidas, verificam se regras específicas foram desenvolvidas para adequar essas plataformas à realidade de cada ente, se trata da participação, né, de servidores públicos e motoristas na elaboração de regras, ela defende a importância de punições de acordo com o grau e a frequência da infração, ela vai identificar se a plataforma possui mecanismos acessíveis de solução de conflitos, se essa plataforma ela desenvolve regras sem interferência do governo, e por fim, né, ela identifica se essa plataforma ela tem organização sob a forma de camadas alinhadas. Bom, então, para começar essa análise, a gente faz uma análise da estrutura de governança, né, bem rápida da Uber, né, apenas 3 dos 8 princípios, eles não são aplicáveis a essa plataforma. Essa plataforma, ela recorre de monitoramento eficaz, aplicação de sanções graduais, mas por se tratar de uma plataforma que ela fornece um serviço modularizado, né, padrão,
o segundo, terceiro e oitavo princípios não são aplicáveis. Já fazendo essa mesma estrutura, essa mesma análise para a estrutura de governança do GovCar e do TaxiGov, apenas o primeiro e o oitavo princípio são aplicáveis, né? Sendo eles fronteiras bem definidas, uma vez que somente, né, os servidores públicos podem utilizar essas plataformas, e recursos organizados sob forma de camadas alinhadas, né? Então, o que isso quer dizer? Semelhante, né, aos ecossistemas de plataforma, os serviços prestados por essas plataformas, eles são padronizados e adotam recursos infraestruturais mínimos. Isto é, né, eles possuem um conjunto de procedimentos modularizados mínimos que garantem seu funcionamento, e a partir daí, a principal inovação de gestão, ela se refere ao formato, né, e à operação do serviço contratado. Ao invés de cada órgão assinar e gerir o seu próprio contrato, eles realizam um contrato centralizado e a gestão é dividida entre gestores locais, setoriais e o gestor local, né, onde cada um possui uma função definida. Então, aqui eu trouxe uma tabela que ela ilustra, né, essa subdivisão de funções, e aqui a gente pode observar que os gestores locais são aqueles que possuem contato direto com os usuários, né? Eles atuam no monitoramento, no controle do serviço, e servem de porta-voz entre os usuários e as plataformas. Esses recursos eles conferem maior liberdade aos gestores, né? Que eles podem definir regras próprias utilizadas pelas plataformas e adaptadas às necessidades de cada ente. Então, dessa forma, o serviço ele passa a ser adaptado à realidade de cada ente, sendo essa uma das principais inovações dessas plataformas. Então, sendo assim, a gente observa, né, que o caminho a ser seguido pelo setor público é justamente a substituição desses sistemas ultrapassados de licitação fechada, que criavam barreiras de entrada, desestimulando a concorrência, por esses ecossistemas, né, no quais as plataformas elas podem participar, no caso as empresas, né, podem participar e fornecer produtos e serviços de uma forma bem dinâmica, né, se complementando entre si. Então, observando, né, pela realização desse estudo, a gente pode observar que a análise dessas iniciativas se justifica, uma vez que ela promove uma economia superior a 60% após a sua adoção, além de representar uma importante inovação, né, que se traduz em maior eficiência no serviço de transporte. A principal inovação introduzida que a gente observou em termos de governança se refere à importância desses gestores locais. Enquanto na plataforma Uber o usuário realiza um serviço pronto, padrão, no TaxiGov e no GovCar, né, existe espaço para essa definição de regras complementares pelos gestores, o que resulta, né, na diminuição desses problemas de coordenação. Apesar deles utilizarem algoritmos de controle, eles recorrem intensamente ao oitavo princípio, né, sugerido pela Ostrom. Então, essa subdivisão, ela implica em maior transparência e monitoramento das viagens realizadas pelos servidores. Então, isso né, em plena era de tecnologia digital, a solução ótima encontrada por essas plataformas públicas de transporte de servidores foi a mais simples, a divisão em pequenos grupos. Então, Oi? Tem mais 2 minutos. Ah, tranquilo, obrigada. Então, esses resultados, eles comprovam a eficiência dos princípios de design propostos pela Ostrom lá em 1990, né? Além de trazer inovações a partir de soluções simples. Né? A sua apreciação, ela representa um importante campo de estudo, né? Porque essas inovações organizacionais geradas por elas viabilizam outras iniciativas com potencial equivalente de economia para o setor público. Então, isso né, os avanços organizacionais presentes nessa plataforma, elas resultam numa agregação valiosa, né, de aprendizado, cuja exploração ela pode possibilitar novas fontes de inovação e eficiência, né, na oferta de bem e de outros serviços públicos. Era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigada. Obrigado, Lígia. Você foi até antes do tempo, obrigado. Então, agora nós temos o último trabalho, que é da Juliana da Cunha Facioli, da Universidade de Brasília. Ela é orientada pelo professor Edmilson Cruz Santana Júnior, da Federal do Ceará. O trabalho dela é um estudo sobre a natureza e as condicionantes do financiamento de startups no Distrito Federal. Juliana? Bom dia, eu vou começar compartilhando aqui minha tela. Por favor.
Bom, muito obrigada pela oportunidade de eu poder estar apresentando meu trabalho aqui. Eu sou Juliana, sou estudante de graduação da UNB, e o trabalho que eu vou apresentar aqui, ele é fruto de uma pesquisa que foi realizada a partir do programa de iniciação científica da minha universidade, do edital de 2019 e 2020. Ele chama Um Estudo de Caso sobre a Natureza e as Condicionantes do Financiamento de Startups no Distrito Federal. Foi orientado pelo professor Demilson Paraná, e ele também recebeu auxílio financeiro da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Bom, o meu trabalho ele busca debater a hipótese de que startups elas viabilizariam as suas promessas tecnológicas ao captarem financiamento externo, e assim elas colocariam à disposição da comunidade as suas soluções inovadoras para os problemas contemporâneos. Então, desse modo, a relação que existe entre capital de risco e startups, ou de forma geral entre finanças e inovações, ela assume um papel muito relevante. Analiticamente, eu rejeito a perspectiva unilateral do ator empresário e, no lugar disso, o meu modelo ele parte de condições específicas de startups no Distrito Federal, principalmente a partir do ano de 2012, entre 2017, e eu procuro também conectar essas condições específicas a um contexto social, econômico e histórico mais amplos. A construção do meu campo vai se dar pelo convite às empresas que eu previamente selecionei a partir de editais de chamada pública, competições e surveys. E, além disso, eu também apliquei um questionário semi-estruturado que tenta justamente compreender a estruturação financeira e os aspectos tecnológicos das empresas entrevistadas. O material que eu coloquei aqui ele vai ser usado posteriormente para comparação e análise exploratória e qualitativa à luz da teoria marxista. Bom, para começar, em Marx, ele vai teorizar justamente sobre como o desenvolvimento do capital ele vai culminar, em última instância, na tomada do processo da produção pela aplicação tecnológica das ciências. Então, ciência e tecnologia se transformam em negócios, e a dinâmica capitalista vai se revestir justamente dessa incessante busca por lucros. E, de forma complementar, Rosa Luxemburgo vai afirmar que são os pequenos capitais que vão assumir o papel de pioneiros das mudanças técnicas ao longo do desenvolvimento capitalista. Primeiro, ao adicionar novos métodos de produção em ramos já bem estabelecidos, e segundo, criando novos ramos ainda não explorados pelo grande capital. E então, para ela, o poder monopólico ele atenuaria esse dinamismo tecnológico, mas a força motriz inerente ao capitalismo ela não é destruída, mas ela é deslocada. Posteriormente, o Harvey ele vai apontar como que as reestruturações do regime de acumulação flexível vão estar trazendo, entre outras coisas, um crescente cunho comercial da produção organizada de conhecimento numa rede complexa de prestações de serviço entre pequeno e grande capital. Nessa linha, o Eduardo de Mota Albuquerque vai reafirmar a necessidade de especialização do capital para poder estar identificando os produtos da ciência que possam ser transformados em mercadorias ou reorganizados corporativamente de forma rentável. O desenvolvimento do capital de risco ao longo dos anos 70 nos Estados Unidos funciona justamente como um exemplo desse fenômeno. Ele vai estar se colocando na interseção entre o sistema de inovação e o sistema financeiro, então emergindo enquanto um agente financeiro especializado, proporcionando alavancagem àquelas empresas tecnológicas que se formam ao redor da Universidade de Stanford. Nos rastros desse desenvolvimento histórico, a gente tem que na crise de 2008, você vai ter realmente uma aceleração das mudanças nos modelos operacionais de produção e distribuição e um maior deslocamento dos recursos que antes concentravam-se nas regiões centrais em direção às regiões mais pobres ou em desenvolvimento. Finalmente, em 2014, a gente tem que a estagnação brasileira vai estar justamente deixando dois fatores muito importantes em ociosidade. Em primeiro lugar, profissionais de alta qualificação vão estar desempregados. Em segundo, conhecimento tecnológico vai ficar disponível e vai se associar a recursos financeiros ociosos em razão da incerteza e a necessidade de buscar investimentos rentáveis. E aí esses recursos vão ser justamente aplicados no desenvolvimento de startups aqui no Brasil. Bom, nessa minha amostra,
eu estruturei o funcionamento das startups mais ou menos da seguinte forma, né? Elas seguem diversos momentos de testagem mercadológica do produto, elas passam pelo crivo de métricas de eficiência financeira, e essas métricas elas buscam não só indicar a capacidade da empresa de expandir o seu mercado aceleradamente, mas também servem como sinalizadores de retornos futuros promissores. A criação de patentes na minha amostra não contemplou, na verdade, um grande número de startups aqui, porque eu sustento a hipótese de que o potencial do produto em ganhar escala a custos baixos vem de um constante manejo de características de diferenciação do produto diante de empresas com mercados similares. Então, é possível que a aceleração do tempo mínimo de atualização das tecnologias utilizadas, ou mesmo o imperativo de administrar novos modelos de negócio sempre mais rentáveis, provoque um descasamento entre o período necessário para o reconhecimento legal da propriedade intelectual e o período que se dariam essas renovações. Mas é possível também que seja uma questão setorial da minha amostra. Finalmente, essas startups, a internacionalização desses modelos vai girar em torno de uma internacionalização da participação proprietária, na medida que muitas startups que vão entrar em rodadas de capital de risco o capital de risco envolvido é um capital internacional. Bom, dentro dessa minha amostra, os casos de sucesso são a BX Blue e a Ribbon. A BX Blue é uma fintech que está possibilitando a contratação de crédito consignado. Ela vai ser acelerada no Vale do Silício em 2017 e só do Y Combinator ela recebe um aporte de $120 mil. Ao longo do tempo, também vai estar recebendo financiamento de investidores anjos, aceleradoras e fundos de venture capital. E os seus principais parceiros são o Bradesco, o Banrisul, Banco Pan, Banco do Brasil, BRB e outros. A Ribbon, por sua vez, ela funciona fechando anúncios com empresas e parte desse valor ele é revertido em atividade de filantropia. Ela finalizou uma rodada de investimento de risco no início de 2019 e a parte privada da captação vai ser liderada pela Redpoint Ventures, que investiu R$400 mil. Com esse aporte, outros grandes investidores também se interessaram pela solução da Ribbon. E, no total, a empresa conseguiu levantar um valor de R$1.150.000. Entre os seus clientes tem o Votorantim Cimentos, Banco Braz e o Visa. Mas, por outro lado, não é algo muito trivial que as outras empresas participantes não tenham sido contempladas com os mesmos recursos de financiamento. Por exemplo, a BR.in e a Sister Wave, respectivamente, elas buscavam solucionar problemas latentes na nossa sociedade, respectivamente, a baixa instrução tecnológica na área da educação e, por outro lado, a possibilidade de um turismo seguro para mulheres em escala nacional. Finalmente, tem algumas empresas que se distanciaram do modelo de funcionamento de startups que eu descrevi anteriormente. A Spin, a BR Scan e a Melhores Destinos, elas, por mais que fizessem um uso intensivo de tecnologias, estavam sempre manejando renovação da sua base tecnológica, elas não buscavam as métricas de eficiência financeira como um guia para estruturar o padrão de funcionamento da empresa, e não almejavam ganhos de escala exponencial em curto espaço de tempo. Elas até mesmo declaravam a existência de propriedade intelectual e algum repúdio à forma proprietária de evolução das startups. Além disso, a internacionalização da empresa não girava em torno de uma internacionalização da participação proprietária, mas mais do produto e da atuação da empresa em direção a outros países. Vale aqui destacar, dentre várias conclusões que eu cheguei no meu trabalho, algumas principais. Primeiro, tem a questão de que... Juliana, mais 2 minutos, tá? Tá, já estou finalizando. O imperativo em cumprir essas métricas de eficiência financeira e sinalizar o seu potencial de gerar lucros no curto prazo se sobrepõe a qualquer promessa de democratização inventiva e disseminação tecnológica. Então, o fundamental do modelo de startups não é exatamente estimular o desenvolvimento orgânico de inovações per se, mas de acelerar o processo de incorporação de tecnologias nos circuitos de comercialização. Em segundo lugar, os meus casos de sucesso, eles acabam sendo aqueles que apresentam maiores afinidades com o padrão de acumulação vigente, seja pela incorporação de uma solução facilmente assimilável às grandes instituições bancárias, como no caso da BX Blue,
seja permitindo a promoção de patrocinadores pela filantropia e alimentando expectativas de valorização futura com a promessa de tecnologias já em crescente uso, como blockchain, no caso da Ripple. Por fim, eu trago aqui a citação da Virginia Fontes, em que ela fala que o termo financiamento oculta processos sociais subjacentes de expropriação, subordinação do trabalho e cuidadosos acertos sobre os diversos tipos de propriedade envolvidos. E aqui eu queria destacar, em uma ocasião, um dos fundadores da BestBlue vai comentar a experiência da aceleração no Vale do Silício. Ele comenta sobre como ele começa a diminuir as horas de sono, as frequências de banho e passa a pular refeições, porque precisava descobrir formas de aumentar suas vendas, fazer mais propagandas, trazer mais pessoas e bancos a aceitarem o seu negócio. E ele fala sobre como, de fato, conseguiu captar muito dinheiro, mas ele não pega todo o capital, porque ele não queria diluir mais ainda o capital da empresa. É isso, eu queria muito agradecer a possibilidade de estar aqui, e eu finalizo minha apresentação por aqui. Obrigado, Juliana. Muito obrigado a todos e parabéns a todos. Trabalhos muito, muito interessantes, maravilhosos, muito, muito bom. É muito agradável para alguns jovens, muito jovens, não pesquisadores, e outros bem antigos pesquisadores, ouvi-los, os trabalhos. Então, vamos fazer, então, a nossa sessão de encerramento. Eu queria só fazer algumas considerações. Bom, esse evento é um evento que já existe há muito tempo, mas era no âmbito do grupo do GEIN. Esse ano, a ABIN incorporou esse evento, tornou o evento de uma forma fantástica, nacional. E eu queria dar alguns dados. Além de 93 artigos ou resumos, nós tivemos 22 estados da federação representados, nós tivemos 30 instituições de ensino superior aqui participando. Para nós isso é um orgulho muito grande que nós tornamos um seminário de economia industrial voltado a jovens pesquisadores, a pesquisadores que estão desenvolvendo seus projetos, que têm uma oportunidade de debater seus projetos com professores de outras instituições. E quando eu falo 30 instituições, nós tivemos a preocupação de nenhum estudante deve ter sido avaliado, ou ter comentários, ou seja, ter os comentários ao seu trabalho, à sua pesquisa, por alguém da mesma instituição. Então, nós fizemos que todos fossem comentados por outras instituições, por professores, pesquisadores, sêniores, não tão jovens, e de outras instituições. Então, vocês foram avaliados e tiveram comentários sobre seus trabalhos por outros. Isso é a coisa que sempre desejei quando eu era aluno de graduação e eu ficava me sentindo um cachorro que caiu da mudança, desculpa a expressão, porque a gente não tinha com quem falar, né? Então, hoje vocês têm com quem falar, bastante gente. Todo ano, no próximo ano, nós teremos outro evento, vocês já estão convidados, alguns já podem reapresentar seus trabalhos com um pouco mais de evolução, um pouco mais de elaboração e receber ou se concorrer novamente à premiação. Mais do que a premiação, o que tem neste evento, que eu acho fantástico, é o cuidado que nós, professores, vários, e aí eu não posso contar todos, porque tem algo como 20 grupos de pesquisas envolvidos nesse seminário, eu não lembro exatamente o número agora, mas são 30 instituições. Isso, para nós, é um motivo de orgulho, é um motivo de júbilo pelo sucesso que nós conseguimos. Então, esta é a minha primeira consideração. Eu vou passar a palavra ao Antônio, porque essa função ia ser do André, porque é o mais jovem, apesar de mais careca, o mais jovem dos nossos pesquisadores já sêniores, tá? Ele esteve nesse seminário várias vezes aqui, né? Foi o Antônio Diegues, vai agora anunciar os premiados, foi também, participou desse seminário na época chamado Jovens Pesquisadores, aqui do GEIN,
e foi premiado. Então, é muito bom para professores assim, veteranos como eu e menos veteranos como a Lia Hasenclever, saber que julgaram e essas pessoas hoje são nossos colegas para fazer a avaliação do trabalho. O próprio José Eduardo Roselino, ele tem cabelo branco, mas é bem mais novo do que aparece. Então, eu vou passar a palavra sem delongas para o Antônio, o Diegues, que vai anunciar a premiação. Eu agradeço a todos os que participaram e convido para o próximo Encontro Nacional de Jovens Pesquisadores e também para o nosso Encontro Nacional de Economia Industrial e Inovação. Este último Encontro Nacional vai ser em maio, como já disse, em Salvador, e depois nós faremos o Encontro Nacional em agosto, de Jovens Pesquisadores em agosto. Ok? Muito obrigado a todos, parabéns, e quero contar com vocês no próximo ano. Diegues, a palavra é sua. Reforço os parabéns, né, professor Rogério, lembrar aqui de quando eu participei, a primeira vez também fui premiado, em 2003, né, querendo ou não, já faz alguns anos. Interessante ver todo o pessoal aqui, grandes trabalhos, parabéns a todos, né, a gente teve uma tarefa muito difícil para definir aqui uma ordem aqui nos vencedores, né, muitos temas instigantes, o desenvolvimento de vocês é o que realmente nos impressiona, né. Então, vamos lá. Prêmio Relevância das Informações foi para o trabalho Centralidade e Vulnerabilidade nas Cadeias Globais de Valor, uma análise de rede internacional insumo-produto, da Rita de Cássia Marim. Parabéns, Rita. O prêmio Originalidade do Tema e Importância para o Desenvolvimento foi para o trabalho Dinâmica da Capacidade Tecnológica Ambiental, uma análise entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, 90 a 2015, do Ricardo Anderson, da Federal de Juiz de Fora. A Rita é da Federal do Rio de Janeiro, desculpa, esqueci de falar. Parabéns ao Ricardo também. E o prêmio Mérito Científico, o primeiro prêmio, foi para o trabalho Fragmentação do Processo Produtivo, do processo de aprendizado ao vício, né? Fragmentação do processo de aprendizado como obstáculo à inovação do Brasil, no Brasil. Uma análise regional para o período 2012 a 2019 da Naira Campos Gonçalves, da Federal de Minas Gerais. Parabéns, Naira. E, além disso, tivemos o prêmio Incentivo à Pesquisa, que foi para o trabalho Um Estudo sobre a Natureza e os Condicionantes do Financiamento de Startups no Distrito Federal, da Juliana Faccioli, da UNB. Parabéns, Juliana. Parabéns a todos. A gente convida vocês para o próximo encontro. Lia, por favor. Está mutada, está mutada. Hein, Juliana? Nós ficamos muito, muito interessados nessa sua abordagem marxista e nas sacações que você trouxe do ponto de vista teórico. E a gente está fazendo maior força que você avance nessas categorias ao analisar o seu objeto de estudo, que eu acho que a gente ficou um pouquinho faltando isso aí. Então, nós estamos assim com grande expectativa para você trazer um trabalho no próximo evento, tá certo? Por isso você ganhou essa homenagem especial, para incentivo a você produzir mais ainda no próximo evento. Parabéns aos outros premiados, todas as análises muito interessantes, muito, vamos dizer assim, promissoras para o desenvolvimento do nosso campo, economia industrial e inovação, destacando que nós tivemos pessoas de graduação e de mestrado ganhando esses prêmios. Então, também são pessoas que certamente seguirão no caminho da pesquisa. Então, eu acho que temos aí um enorme futuro promissor, né? Então, eu queria agradecer a todos, mais uma vez, aos que nos ajudaram na avaliação de hoje, André, Antônio, Diegues, Rogério,
João Paulo pela organização do evento, impecável o tempo inteiro, pelos premiados, pelos não premiados que participaram, tiveram a paciência de trazer a sua apresentação 2 vezes, que às vezes é um pouco cansativo, né? Então, eu agradeço muito a vocês, né? E, como disse o Rogério, espero todos, primeiro, no próximo encontro, agora já com um trabalho profissional, no encontro em maio do ano que vem, 2022. Espero que todos apresentem trabalhos nesse evento, e também para o seminário de jovens pesquisadores, quando vocês já podem apresentar os avanços nos trabalhos que vocês apresentaram agora para nós. Nós todos estamos com altas expectativas sobre esses trabalhos. Muito obrigada, boa tarde a todos e até a próxima. Parabéns. Obrigado. Um abraço. Parabéns a todos e todas.